o Rodrigo é arqueólogo, você é paleontólogo, e o pessoal mistura as coisas, né? O que basicamente é a diferença? Não estudam a mesma coisa, né? Não. Posso responder? Na verdade, é assim, a arqueologia ela é uma ciência que estuda a questão cultural humana, essencialmente. Então, e a paleontologia, ela estuda formas de vida, pode ser inclusive o ser humano, mas aí do ponto de vista anatômico e não do ponto de vista cultural. Tá. E aí esses estudos, então, aí eles são mais antigos, né? Nesse sentido, aí você pega, tem muito mais área. Aí você tem paleobotânica, né? Que estuda plantas fósseis. Aí você tem a paleozoologia, zoologia de invertebrado, de paleozoologia de vertebrados. Mas os dois escavam. Todo mundo escava. Todo mundo vai pro campo escavar. As coisas em comum, então, são que escavam, estão vendo pro passado, estão usando o passado para entender isso, o presente. O presente usa um chapéu estranho, todo mundo tem que usar o chapéu. Tem um período de intersecção aí que paleontólogos e arqueólogos acabam, assim, dividindo o mesmo espaço, que é o período neolítico, o período ali, porque... Eu, por exemplo, a primeira vez que eu escavei em Israel foi num sítio de Shahar Golan, que era neolítico. Neolítico que... Neolítico é antes, como colocar assim mais fácil, antes da invenção da escrita. Né? Mas já tinha agricultura. Já tinha agricultura. Começando a agricultura, Já tinha agricultura. Aí você vai fazendo a divisão do período ali pelos tipos dos instrumentos líticos. É o que a gente chama de pedra lascada, pedra polida, mas tecnicamente, né, epipaleolítico, neolítico, mesolítico. Como o ser humano ia lascando aquela pedra ali para fazer um serrote, alguma coisa. Nesse campo, você tem muitos ali trabalhando mais em conjunto, mas quanto mais você vai afastando desse período e indo em direção à invenção da escrita para adiante, aí já é mais arqueólogo. Embora que essa divisão não é tão cartesiana, porque nós temos, por exemplo, o que é o período pré-histórico ou pré-invenção da escrita no Brasil. Exato. É outra coisa. Quem estudou, por exemplo, a Luzia, a quem fica a cargo do estudo da Luzia lá de Santa Luzia? Não, Santa Maria. Santa Maria. Não, Santa Maria não. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Ela é em Minas Gerais. Em Minas Gerais, pertinho de BH. Se eu tiver enganado, me corrija, eu acho que é o mais antigo exemplar humano encontrado aqui no Brasil. Esse ano encontraram mais um que eu acho que era um pouco mais antigo, se não me engano. Mas aí eu posso estar errado. Até onde me consta também, era o mais antigo. Ou mais antigo, ou um dos mais antigos. Um dos mais antigos, assim. Mas quem que debruça ali? Porque é o paleontólogo ou é o arqueólogo? Entendi. Entendeu? Então, nesse ponto aí já fica mais difícil. Agora, quando eu tô falando de Mesopotâmia, quando eu tô falando de Babilônia, de Egito, aí dificilmente você vai ter alguém porque a metodologia não vai abarcar a minha área, como a minha não abarca nada para falar de dinossauro. Mas se você vai num sítio, por exemplo, que tem as duas coisas, isso que eu ia falar. Quem que manda, né? Não, o exemplo de Lagoa Santa que você deu é muito bom, porque eu conheci o pessoal lá do Walter, e você tem, junto com os esqueletos humanos, que possuem ali uma ou outra questão cultural ali, uma pedra lascada, uma ponta de flecha, uma coisa assim, você também tem esqueletos de outros animais que conviveram naquela época. O arqueólogo, ele até entende de anatomia, tem que entender, né, da parte humana, tal, não sei o quê, sabe alguma coisinha de outros animais, mas não é a especialidade dele. Então, chama um paleontólogo junto com o arqueólogo, porque aí um vai estudar uma coisa e o outro outra. Por exemplo, é uma fogueira, dando um exemplo, eu não estou dizendo que foi Lagoa Santa, mas tipo, vai, sei lá, tem uma fogueira, eles caçaram uma preguiça e comeram. Tá. Você tem o esqueleto da preguiça num ambiente completamente cultural, porque você tem lá os carvões, você tem os espetos lá que eles usaram, você tem a pedra para usar como faca, você tem tudo aquilo. E o esqueleto de quem morreu ali, coitado, né, que acabou morrendo lá, ou então já tinha sido enterrado antes, sei lá. Aí você precisa da ajuda dos dois, porque às vezes o arqueólogo vai chegar e fala assim, beleza, eles comeram algum bicho. Eu não tenho a menor ideia de que bicho é esse. E aí o paleontólogo vai chegar e fala assim, olha que interessante, não era para ter esse bicho aqui. Então às vezes você pode chegar e falar, olha, então da onde eles tiraram esse bicho? Então ou o bicho acontecia ali naquela época que a gente não sabia, ou os caras viajaram pra caramba pra buscar o bicho pra lá, entendeu? Então você tem toda uma questão ali de você poder estudar em conjunto. Então realmente, o Rodrigo lembrou bem que tem essa intersecção, né, que você precisa dos dois profissionais em conjunto, né? E se o animal é extinto, aí é 100% vocês. Aí é 100%. Porque na arqueologia, a fauna que a gente trabalha é de animal conhecido.
Mesmo assim, como ele falou, tem as especialidades. Dentro da área tem um camarada lá que ele é o biólogo. Tem biólogo, arqueólogo, biólogo. Ah, é? Sim, porque, por exemplo, eu não vou saber dizer pra você se aquele pedaço de osso que encontrou ali, se é uma fêmea de um leopardo ou se é um macho de um leopardo. O cara, ele olha, pelo quadril ele sabe ser diagnosticável. Você entendeu? Só pelo dente é difícil eu falar se é... Dá pra ter noção assim... Um camelo ou uma vaca. Exatamente. Não é tão simples assim. Alguma coisa a gente consegue, mas tem geralmente o especialista. E agora, se o animal como eu ia falar? Extinto. Aí não, aí já não tem absolutamente nada a dizer. Agora, mesmo na questão cultural, ainda passa uma área que é complicado. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os famosos sambaquis. O que é um sambaqui? Não sei. Tem um monte de teoria. Não, sambaqui. Sabe que é tambaqui, né? É um Então, peixe. tambaqui é um peixe. É muito bom, Mas inclusive. que esses nomes todos vêm de origem indígena. Né? Sambaqui é o quê? Eu não saberia a etimologia do nome. O que é? O que significa Ah, o sambaqui, sambaqui, eu não você sei. não- o que é? o tá, sambaqui. tá. Quer explicar? Não. Na verdade, são montanhas que a gente encontra na Amazônia, você encontra no sul do Brasil. No litoral. E elas são artificiais, pelo visto, foi feito por ação humana. E ela tem até um monte de concha, de ossos, de material lítico, assim, bem produzido. E o interessante são os locais onde eles aparecem, o distanciamento onde os sambaquis aparecem, as características culturais, que é o que ele falou, já foge do objeto de estudo dele. Mas como nós não temos nenhuma realidade escrita, nem repetição desse fenômeno fora disso aqui, é difícil falar. Aí alguns deduzem que o sambaqui poderia ser uma sepultura, um totem, descarte de lixo. Mas, Ou assim, tudo junto. Ou tudo junto. É. Ou tudo junto. E são culturas diferentes. Que você tem Mas é várias enorme, culturas Guilherme, é enorme. Tem umas coisas muito grandes. Vai uma montanha. Entendi. É uma montanha. Foi muito legal você lembrar de sambaqui, porque tem um amigo meu que é paleontólogo, trabalhou com sambaquis, e aí você vai falar, pô, uma coisa com, sei lá, tem o quê? 5 mil anos, 4 mil anos? O sambaqui, ele trabalhou com isso porque ele trabalha com moluscos. E eles comiam muitos frutos do mar, esses indígenas. Eles pescavam muito, pegavam não sei o quê. Então, muitas conchas, muita ostra, muita coisa assim. Então, uma boa parte desses sambaquis são realmente conchas, essas coisas assim. Como o Rodrigo falou, a gente não sabe se empilhavam de propósito, se eles só descartavam ali e acabou fazendo uma montanha, né? Essa é uma coisa. Não deve ser uma coisa tão simples, porque realmente tem pessoas enterradas ali. Então, devia ter, com certeza, uma razão para aquilo ali, né, tá lá, que fosse maior do que simplesmente o pratinho de jogar osso lá, né? Sei. Mas vai saber como era a cultura dessas pessoas, né? É difícil. O que eu tinha visto, e aí arqueólogos que me corrijam, é que a cultura dos sambaquis era o que existia ali, realmente, pela questão ali do litoral brasileiro, né, do sul até a Amazônia e tal. Que foi substituído depois pelos tupis. Tá. Então eram os povos que viviam ali antes da expansão tupi, que os tupis vêm lá ali da região perto lá do Pantanal, desce da Amazônia, surge na Amazônia, desce por dentro, né, ali pelo Mato Grosso e tal. E aí quando eles chegam a uns 3 mil anos atrás, mais ou menos, um pouco menos, eles chegam ali na região de São Paulo, tal, não sei o que, eles espalham para cima e para baixo assim, né? Os tupis eram mais nômades também. E aí eu não vou falar na parte de etnia, né? Eu tô falando ramo tupi, né? Porque são várias etnias diferentes. E aí eles substituem essas pessoas que faziam esses sambaquis e tal, não sei o quê. Então, quando chegaram os portugueses aqui, por exemplo, os sambaquis já estavam aí e ninguém sabia o que era, né? Não eram povos que ainda existissem, né? Foram povos que foram substituídos. Então, realmente é uma coisa. Mas o pessoal estuda bastante, é um troço bem interessante. Legal. É uma área que eu não domino, porque meu recorte é a arqueologia do Oriente Médio. Entendi. Mas assim, quando você faz qualquer área, você primeiro tem aquela estudo geralzão de tudo. Um médico, por exemplo, ele estuda de tudo para depois se especializar em cardiologia. Eu acredito também na área da paleontologia, às vezes o camarada estuda tudo, para ter aquela base geralzona ali, mas depois vai se especializar apenas em peixes fósseis, por exemplo, e vai concentrar naquilo ali. Então, a própria paleontologia já é uma especialização, né? Porque ou você é geólogo, ou você é biólogo, ou sei lá, esses dias conheci até um geógrafo, né, que foi para paleontologia, né? Mas você tem a disciplina de paleontologia nessas faculdades, e aí o pessoal fala, putz, é isso que eu queria fazer.